Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu quero focar numa coisa: reino. Afinal de contas, de que reino ele estava falando? Reino de Deus. Mas o que é reino de Deus? O reino de Deus é um reino espiritual. Ele não é visível. Não, ele é espiritual. E quando a gente fala de reino espiritual, quando a gente fala de reino, aqui no mundo nós encontramos vários reinos. Mas no espiritual só existe dois reinos: o reino da luz e o reino das trevas. O reino de Deus, o reino do diabo. Só existem dois reinos no espiritual. E quando a gente fala de espiritual, não é algo de fora, é algo de dentro. O reino é dentro da gente. O espiritual é aquilo que está dentro da gente. Então, ou o que domina, o que é um reino? O reino é um domínio. Ou o que domina dentro de você é Deus, é o reino dos seus, ou então o que domina dentro de você é o reino das trevas. Ora, como é que é um coração que é dominado pelas trevas? É dominado pelo pecado. Quando o coração da pessoa é trevas, esse coração, essa pessoa, ela é dominada pelo pecado. Ela é dominada pelas concupiscências. Ela é uma presa no pecado. É dominado pelos seus desejos, pelos seus impulsos, pelas suas próprias vontades. Hoje, infelizmente, não adianta a pessoa falar assim: não, eu tenho a minha vontade. Não. Ninguém faz o que quer. Na verdade, ou você estará fazendo a vontade de Deus, ou você estará fazendo a vontade do diabo. Quando Adão e Eva foram feitos, dentro deles só reinava, só tinha o reino de Deus. O reino das trevas era desconhecido por eles. Até o dia que eles desobedeceram a Deus. Presta atenção. Como é que o reino das trevas entrou no coração do homem? O reino das trevas entrou no coração do homem quando o homem desobedeceu. A partir do momento que ele desobedeceu, então o reino das trevas entrou, tomou posse do homem. Hoje, todo homem, quando nasce, ela já nasce com o reino das trevas dentro dela. Que é isso, bispo? Mesmo quando criança, mesmo quando criança. É só você ver uma criança pequena, não sabe de nada. Na sua pureza, você identifica pecado. Na sua pureza, sabe o que você identifica? Você vai ver, às vezes, inveja. Que é isso, bispo? Uma criança, você vai ver inveja. Você vai ver egoísmo. Você vê que ela está aí, é pequena, ainda está mamando, ela está lá brincando, não quer saber da mãe, não quer saber do colo da mãe, está lá brincando. Bastou ela ver outra criança no colo da mãe, o que ela faz? Não implica? Começa a implicar. O que é? Ciúme. O que é isso, se não é pecado? O que é isso? Egoísmo. O que é o egoísmo, se não pecado? É a manifestação do mal, já na criança, desde cedo. Isso é um mal que nós herdamos. E a pessoa às vezes fala assim: não, eu estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo o que eu quero. Não.
Infelizmente, a única coisa que a gente tem é o livre-arbítrio de escolher qual é o reino que eu vou obedecer. Eu vou obedecer o reino de Deus ou eu vou obedecer o reino das trevas? Então, aquele que você obedecer, ele que vai reinar dentro de você. Mas se não dizer é a minha vontade, não temos a nossa vontade, não. Ou temos a vontade de Deus, ou temos a vontade do diabo. O que nós temos? É o livre-arbítrio de escolher. Nós temos a liberdade de escolher. Isso sim, essa liberdade de escolha, isso é nosso. Agora, para onde você for, é aquilo que vai dominar o seu ser. Para onde você for, a escolha que você fizer, se você escolher o reino de Deus, é a vontade de Deus que vai reinar dentro de você, que vai prevalecer dentro de você. Agora, se você escolher o reino das trevas, então são as trevas, é a vontade das trevas que vai prevalecer dentro de você. Infelizmente, é assim que acontece. Infelizmente. Hoje, ou nós somos guiados pela vontade de Deus, ou somos guiados pela vontade do diabo. Não, bispo, mas eu sou guiado pela minha vontade. Não. Não existe território neutro entre os dois reinos. Ouça bem o que eu vou falar para vocês. Não existe território neutro entre os dois reinos. Ou somos do reino de Deus, ou somos do reino do diabo. Ou somos da luz, ou somos das trevas. Mas no meio não existe. Quando você acha que você está fazendo a sua vontade, na verdade você não está fazendo a sua vontade, você está fazendo a vontade do diabo. Ah, mas eu não acredito no diabo. Não precisa acreditar para você estar no reino dele. Por isso é que não tem negócio de neutro, de neutralidade. Não, eu não sou nem de um, nem de outro. Ah, eu sou cético nessas coisas. O cético nessas coisas está no reino das trevas. Ah, eu sou ateu. O ateu está no reino das trevas. Quando você acha que está fazendo o que você quer, não é o que você quer, é o que as trevas querem. Então, olha a orientação do Senhor Jesus. Entendendo isso, olha o que o Senhor Jesus fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o reino de Deus para nós tem que ser prioridade. Em primeiro lugar, é prioridade. O reino de Deus tem que estar acima de tudo. A busca, e olha pessoal, essa busca não é uma vez só. Na tradução grega, essa busca é uma busca constante. É uma busca diária, é uma busca constante, é diária. Não é uma vez só e pronto, acabou. Não, não é assim. Ela é uma busca diária. Ou seja, todo dia ele tem que ser prioridade. Todo dia a busca desse reino tem que estar acima de qualquer coisa que está aqui na terra. Todo dia essa preocupação tem que estar dentro da gente. Quem está reinando dentro de mim? Então lembre-se, a prioridade, a nossa vida tem prioridade. A prioridade tem que ser pela busca desse reino. Depois ele fala, e o resto, as outras coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa, o que você necessita, isso te será acrescentado. Como é que é esse reino? Presta atenção, Lucas 17, 17 e 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus
não se veem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo aí, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, onde é que nós encontramos ele? Não, ele não está do lado de fora. Ah, está aí, ou está aí. Não, ele disse, o reino de Deus está dentro da pessoa. Ele disse, está dentro de vós. Ele é encontrado dentro do coração da pessoa. Vamos entender mais. Romanos 14, 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, mas paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, diga graças a Deus. Porque o reino de Deus, ele não é comida, nem é bebida. Então, onde está a prioridade da pessoa? Ela coloca a prioridade aonde? No comer e no beber. Nas coisas dessa vida. No exterior. Ela se preocupa com o exterior. Ela se preocupa com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas pensam. Então essa preocupação faz com que ela coloque como prioridade, por exemplo, dinheiro. Ela coloca como prioridade coisas. E ali é onde vem o fim. É ali onde está a deteriorização da alma humana. Hoje o ser humano não tem alegria, a pessoa não tem paz, a pessoa é triste. O que é isso, gente? É a ausência do reino de Deus. Porque os frutos, quando o reino de Deus se manifesta, sabe quais são? Está aqui, Romanos 14, 17, está aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Justiça. Fazer o que é certo. Não importa. Justiça é fazer o que é certo. Não importa. Não importa o que aconteça. Não importa o que eu perca. Mas eu vou fazer o que é certo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram o que é certo. Isso quase lhes custou vida. Mas eles não estavam nem ali. Eles queriam fazer o que era certo. Olha como é que é o reino de Deus. O reino de Deus estabelece dentro da pessoa fé. Daniel, ameaçaram ele, ó, se você ficar orando de novo, você vai para a cova dos leões. Ele manteve-se firme, não, eu vou fazer o que é certo. Justiça. Puxa, você está passando fome, você podia muito bem roubar. Não, eu vou fazer o que é certo. Justiça. Rapaz, cuidado, se você mentir, olha, isso aí, você pode perder o emprego. Não, eu posso até perder emprego, mas eu não quero perder o reino de Deus. Eu vou fazer o que é certo, então eu vou falar a verdade, ainda que isso me custe o emprego. Mas se você falar isso, olha, você vai ser rebaixado de categoria. Que eu seja rebaixado de categoria, mas não seja rebaixado no reino de Deus. Justiça. Fazer o que é certo. E às vezes, fazer o que é certo implica perder. Esse é o problema do ser humano, perder. O ser humano não quer perder. O ser humano vai se perder por medo de perder alguma coisa. Não quer perder. Justiça. Não,
eu não vou fazer o que vai me favorecer, eu não vou fazer o que vai fazer com que eu ganhe, não, eu vou fazer o que é certo, ganhando ou perdendo. Isso é justiça. Eu vou fazer o que é certo. E olha, pessoal, a justiça fortalece o nosso caráter. Pessoas de caráter andam na justiça. Quem anda na justiça é incorruptível, ninguém consegue corrompê-lo. Não importa a situação, ela é incorruptível. Cadê a fé? Cadê o senso de justiça? Ora, se eu ando na justiça, eu ando na justiça, por que é injustiça? Por que acontecem injustiças na minha vida? Não, injustiça não é para mim não, eu ando na justiça, poxa, eu faço o que é certo, por isso às vezes eu perco, por fazer aquilo que é certo. Então, se eu ando na justiça, é a justiça que tem que se manifestar. Ei, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Amém, pessoal? E o reino de Deus, de que maneira ele se manifesta? Primeiro, justiça. Onde habita o reino de Deus, ali é a justiça. No coração onde tem o reino de Deus, essa pessoa é justa. Ela é justa, e a justiça vai impactar a sua fé. A justiça vai fortalecer a sua fé. A justiça vai alicerçar a sua fé. Vai fazer com que a sua fé seja imbatível. E por causa disso, por causa disso, aí vem o segundo fruto. Não é comida nem bebida, mas justiça e que? Paz. Por isso a pessoa tem paz. Amém? Eu estou bem com Deus, o que vai tirar minha paz? Você está entendendo? Eu estou bem com Deus, quem que vai tirar minha paz? Gente, onde o reino de Deus está, não tem depressão. Onde o coração onde o reino de Deus habita, não tem tristeza profunda, não tem desejo de morrer, não tem frustração. Eu estou frustrado. Tem paz. Tem paz. E por que a paz? Eu ando na justiça, então não tenho o que me acusar. Por isso você tem paz. E com essa paz, sabe o que mais vem? Alegria no Espírito Santo. Ele é alegre. Sabe, aquele gozo da alma. O gozo na alma. E esse gozo é em tudo. Ó, o que Jesus disse? A minha alegria ninguém vos tirará. E ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições, vão passar por lutas, tribulações, mas a minha alegria ninguém tirará de vocês, ninguém, porque não é uma alegria falsa, não é uma alegria momentânea, não é uma alegria que depende do que acontece, sabe? A alegria daqui de fora, a alegria daqui do mundo, ela depende do que acontece do lado de fora. Mas a alegria do Espírito Santo é diferente. Ela independe do que acontece fora. Às vezes fora o bicho está pegando, por dentro você está rindo. Amém? É só você ver como é que Estevão morreu. Apedrejado. Mas rindo. É muito forte. Apedrejado, mas rindo. Rindo. Que gozo. Na hora que foram crucificar Pedro, Pedro falou assim: pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Façam de outro jeito. Ele dando ideia, façam de outro jeito. Eu acho que aquelas pessoas que foram crucificar devem ter olhado para ele: mas o que esses homens têm? Que não se abalam, não se intimidam.
O que esses homens têm? Pois é a alegria do Espírito em todas as circunstâncias. Essa é a manifestação do reino de Deus. Amém, pessoal? Essa é a manifestação do reino de Deus. Agora a pergunta é: como é que esse reino pode vir em mim? Bem, primeiro você já tem que saber: reino é domínio. Como é que esse reino pode vir em mim? Jesus já deu a dica: buscai. Não é a primeira vez que ele fala. Quando ele ensinou a orar, olha o primeiro pedido: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro pedido é esse, que o nome dele fosse santificado. E o segundo pedido, qual é? Venha sobre nós o seu. Está aí a dica. Como é que se busca? Venha o teu reino. Agora, presta atenção, eu tenho que ir na direção do meu pedido. Qual é o problema que tem havido? É que a pessoa, ela pede uma coisa, mas ela vai em outra direção. Por exemplo, ela pede o reino de Deus, ela já conhece a palavra, mas ela faz a vontade do diabo. Tem como alcançar o reino de Deus fazendo a vontade do diabo? Não tem como. Não tem como. Deixa eu te falar como é que é o reino de Deus. Quando o reino de Deus vem sobre uma pessoa, essa pessoa é dominada. Ele é dominado pelo reino de Deus. Ele é dominado, ou seja, a vontade dele é dominada. Ela não tem mais a vontade que tinha, ela não tem mais os desejos que tinha, ela não tem mais os pensamentos que tinha. O Espírito Santo toma posse de tudo no interior dela. Já é diferente da pessoa que quem domina é o reino das trevas. Ainda tem vontade de mentir, desejo disso, desejo daquilo, tem vícios. Quando o reino de Deus se estabelece dentro da pessoa, o vício some. Às vezes a pessoa está lá preocupada com o vício: meu Deus, me liberta do vício, me liberta do vício, me liberta do vício. Está fazendo oração errada. Busca o reino de Deus. Se você buscar o reino de Deus, quando o reino de Deus entrar em você, o vício vai desaparecer. O vício vai sumir. Agora, existe o ponto de partida. Essa é a grande questão. O ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Eu estou pedindo o reino de Deus, então as minhas ações, as minhas atitudes têm que estar de acordo com o meu pedido. Numa primeira fase, aí você tem que fazer o que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se eu estou pedindo o reino de Deus, então vou me esforçar. Numa primeira fase exige de você um esforço, um não. Eu não vou mais mentir, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou buscar a vontade de Deus. Eu não. O segredo está no não. Esse é o primeiro passo. E aí não a minha vontade, não a minha carne, e buscar o reino de Deus. Senhor, reine sobre mim, reine sobre os meus sentimentos, reine sobre a minha vontade, reine sobre o meu querer, reine no meu interior. Venha o teu reino sobre mim. E eu não quero mais esse reino que está dentro de mim. Como é que as pessoas se libertaram dos reinos antigos? Não é lutando? Quando você está sobre um domínio, para você sair daquele domínio e entrar para outro domínio, você tem que lutar. Você tem que lutar. Tem pessoas que querem entrar no reino de Deus sem luta. Não é fácil entrar no reino de Deus, não. É com guerra, é com batalha, tem que lutar.
que lutar. Se não houver luta, não acontece. Amém? Olha o que está escrito aí, olha. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência. Foi Jesus quem falou isso. Se faz violência ao reino dos seus, e pela força se apoderam dele. Ei, se apoderam dele, do reino dos seus. É pela força. Que força é essa? A força de dizer não para o velho homem. Não para o velho homem. O velho homem quer que você minta. O velho homem quer que você adultere. O velho homem quer que você prostitua. O velho homem quer que você roube. O velho homem quer, mas quer. Se você quiser o reino de Deus, você vai dizer não. Não para ele, não. Eu não vou mais errar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais te obedecer. Negue-se a si mesmo. É por violência. Que violência é essa? Violentar-se a si mesmo. É violentar o seu desejo, violentar os seus sentimentos, violentar a sua vontade, pela vontade de Deus. Por que numa primeira fase você exige esforço? Você vai ter que se auto-violentar, porque o reino dos seus ainda está do lado de fora. Você está lutando para ele entrar, para o reino de Deus entrar em você. Primeiro você tem que expulsar o reino das trevas, e ele não vai sair do bem bom. Por isso é que vai exigir de você o não, vai exigir de você o esforço, vai exigir de você uma atitude, uma revolta, uma indignação. Quem está entendendo? É assim. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Garoto viciado começou a vir para a igreja. Começou a vir para a igreja, pegando firme. Aí uns dias ele sumiu. Aí depois a mãe chegou. Por favor, ajuda o meu filho. Cadê o seu filho? Está em casa. O pastor foi lá na casa, encontrou o camarada amarrado, acorrentado na cama. Que isso, senhora? Que a senhora fez? Quem fez isso? A mulher falou assim: fui eu. Por que, senhora? Não, foi ele que mandou, foi ele que falou. Ele falou: mãe, me amarra, me acorrenta e chama um pastor. Por quê? Porque ele não queria mais a cocaína. Ele queria, o seu eu estava pedindo para ele drogar, o seu desejo estava pedindo para drogar, a sua vontade estava pedindo a cocaína. Mas ele disse: eu não vou mais. Espera aí, como é que o reino de Deus não vai entrar na vida de alguém assim? Então, qual é o problema que nós identificamos durante esses 30 anos que eu tenho pregado? O problema é esse, é que a pessoa busca o reino de Deus, ela quer o reino de Deus, mas ela não abre mão do reino das trevas. Não tem como. A pessoa se batiza, mas continua vivendo no erro. Jesus disse: arrependei-vos. Marcos capítulo 1. Abre lá, livro de Marcos. Aliás, coloca aí na tela para ser mais fácil. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Espera aí, e o que a gente tem que fazer? O que Jesus disse? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. O que é isso? Se não ir na direção contrária.
que é isso? Se não dizer não para o pecado. O reino de Deus já está próximo de você. Ele quer entrar em você. Então se arrependa, expulsa o reino das trevas, tira o reino das trevas de dentro de você, para que o reino de Deus possa entrar em você. Porque quando ele entrar, ele vai dominar. Esse desejo vai sumir. Essa vontade pelas coisas erradas vão sumir. A justiça de Deus vai se estabelecer dentro de você. Presta atenção, nós não somos salvos pelo que fizemos. Não. Eu quero deixar isso bem claro. Presta atenção. Eu quero deixar isso bem claro, mas bem claro. Nós não seremos salvos pelo que fizemos. Não é mérito, mas é pelo Espírito. É o que o Espírito faz em nós. Ouça bem, não é pelo que eu faço. A minha justiça, ela não me leva à salvação. Não vai me salvar. O que vai salvar? O que vai me salvar? É pelo Espírito de Deus. É o reino de Deus. Eu submeter a minha vontade ao reino. É o reino que me leva. Por outras palavras, é Jesus que me leva. Quando a gente fala de reino de Deus, nós estamos falando, quem é o rei do reino de Deus? É o Senhor Jesus. Então quando Ele me leva, é Ele que te leva. É Ele que começa a fazer as coisas em você. Só que antes disso acontecer, primeiro você vai ter que se esforçar, negar-se a si mesmo. Você vai ter que fazer a sua parte para expulsar o reino das trevas de dentro de você, para que entre o reino de Deus. Lembra o que está escrito? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir se não expulsá-lo? Se não dizer não para ele? Hein? Quando a Bíblia fala resistir ao diabo, você nunca vai ver o diabo assim, não. Esse resistir ao diabo é o quê? É resistir à vontade dele, o que ele quer que você faça. É você resistir. O que o diabo quer que você faça? Que você minta? Que você prostitua? Que você odeie o seu irmão, que você não perdoe, que você cobice o que é do outro. O que o diabo quer? E olha, pasme, muito cuidado com as coisas que só acontecem dentro da gente. Às vezes, não é nem pelo que fizemos, mas é pelo que nós sentimos. Você tem que dizer não para a cobiça, você tem que dizer não para a inveja, você tem que dizer não para o egoísmo, você tem que dizer não para o ódio, não para a mágoa. São coisas que não se veem, acontece dentro da gente. Ó bispo, como é que eu posso dizer não para aquilo que eu sinto? É dizendo não mesmo. Meu Deus, eu não quero sentir isso. Eu quero perdoar. Eu perdoo. Não adianta ódio, não adianta mágoa. Eu perdoo fulano de tal. Ele me fez isso, mas não importa. Eu perdoo ele. Você está lutando contra o sentimento. E quando você faz isso, você está expulsando, você está resistindo. Ele vai saindo, ele vai fugir. E aí, o reino de Deus, ele vai se estabelecendo dentro de você. Quando você perceber, você está tendo misericórdia da pessoa que você odiava. Você está amando a pessoa que você odiava. Eu já ouvi filhas que foram estupradas pelo próprio pai, ela falando assim, não, hoje eu amo meu pai, eu já perdoei ele. Eu fui lá e olhei na cara dele e falei, pai, eu te perdoo.
Acho que quando você chega para a pessoa, olha no rosto dela, a pessoa que te fez tanto mal, olha no rosto dela e você fala assim: olha, eu te perdoo. Acho que é ali que a pessoa se sente mais lixo ainda. O perdão tem uma força que você não tem noção. O perdão quebra. O perdão quebranta. O perdão transforma. Quando o reino de Deus se manifesta, essas coisas são naturais. Você ama o seu inimigo. Você olha para as pessoas que estão te torturando, você é capaz de dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que o reino de Deus é paz. É por isso que o reino de Deus é justiça. É por isso que o reino de Deus é gozo no Espírito Santo. E ninguém tira esse gozo aonde habita esse reino. Se até hoje você nunca entendeu porque Jesus disse: esquece todas as coisas, busque primeiro o reino. É porque o reino é o começo de tudo. Não adianta você querer buscar o mundo, não adianta você querer coisas, se primeiro você não buscar o reino, porque o reino é o começo de tudo, é o início de tudo, é o alicerce de tudo. O tudo que você conquistar sem reino, não vai fazer sentido. Mas se o reino de Deus estiver em você, a sua família vai fazer sentido. O trabalho que você faz vai fazer sentido. O salário que você ganhar vai fazer sentido. O que você conquistar nesse mundo vai fazer sentido. Se você não tiver o reino, um dia vai parar, vai falar assim: por que eu tenho isso tudo? Para quê? Um homem chegou para mim e falou assim: bispo, eu tenho tudo, mas é como se eu não tivesse nada. Por quê? É a falta do reino. A falta do reino é o que faz com que bilionários deem um tiro na cabeça. A falta do reino é o que faz com que a pessoa tenha tudo, mas está sempre trocando de mulher, não para num casamento. É a falta do reino. A falta do reino de Deus faz com que a pessoa que tem tudo está em depressão. Em depressão, em meio à fama, está em depressão. É chamado de influenciador digital. Ele é influenciador, ele influencia milhares de pessoas, tem milhares de seguidores, mas o cara está em depressão. O que é? Ele tem tudo, mas não tem o mais importante, que é o reino. Você entende agora, quando Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos seus, e os restos, as outras coisas vos serão acrescentadas? Não adianta ter o mundo aos seus pés, se você não tiver o reino. Eu só tenho a dizer a você o que ele disse. Ele disse: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Lute contra você mesmo. Lute contra você, brigue contra você e deixe o reino entrar. Expulse a mágoa de dentro de você, expulse o pecado, expulse o adultério, expulse a mentira, expulse o roubo, expulse o pecado de dentro de você, expulse, resista, para que o reino de Deus entre em você. Quando ele entrar, você vai ter paz. Amém. Feche os seus olhos.